E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar sobre a Era Vargas. Espero que vocês gostem muito desse vídeo, viu? E não esqueçam de curtir. Bom, a Era Vargas ela é uma fase da história brasileira em que Getúlio Vargas ele governou o país desde 1930 a 1945. Foi forçado a renunciar à presidência após um ultimato de militares. A Era Vargas ela foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930 e finalizando a de 1945, com a deposição do Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do nosso Brasil após um movimento que depôs em Washington Luiz da presidência. Vamos resumir um pouco mais. Fica mais dinâmico. A Era Vargas ela foi um período de 15 anos da história brasileira, que se estendeu desde 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas ele era presidente do país, do nosso país, e a ascensão de Vargas ao poder ele foi resultado do direito da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país naquele tempo. Ok. E ao longo desse período, Getúlio Vargas ele procurou centralizar o poder de muitos historiadores. Inclusive, entendem o período de 1930 a 1937 como gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ele ficou marcado pela aproximação com as massas, característica de que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. E permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa do ultimato dos militares. E com a saída de Vargas, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República, 1946 a 1964. O mapa mental da Era Vargas. Mapa mental da Era Vargas. Beleza. Desculpa, gente. Bom, essas características da Era Vargas, resumir as características da Era Vargas era uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase ela assumia uns aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características elas podem ser destacadas como, vou citar agora: centralização do poder. Ao longo dos seus 15 anos no poder, Vargas ele tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo. E essa característica ela ficou evidente durante o Estado Novo. E a política trabalhista. Vargas ele atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, ele criou um Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. E a era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se dessas massas. E propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do seu governo foi uma marca forte de Vargas, que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento da Imprensa e Propaganda, a chamada DIP. Capacidade de negociação política. Essa capacidade política de Vargas ela não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas ele tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarcas, dissidentes de tenetistas, estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. A postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período pode ser também relacionado com populismo, principalmente pelos seguintes aspectos. Vamos lá para esses aspectos. A relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, uma delas. Defesa da união das massas. Liderança baseada do carisma, sistema partidário frágil,
transição de poder, Vargas e militares aliados em foto tirada quando a Revolução de 1930 estava em curso ainda. E a ascensão de Getúlio à presidência aconteceu pela implosão do medo político que existia no Brasil durante a Primeira República. E ao longo dessa década de 1920, inúmeras críticas elas foram feitas em sistemas oligárquicos que vigoravam em nosso país, sendo os tenentistas um dos movimentos de oposição de maior destaque naquele tempo. A implosão da Primeira República caracterizou-se, de fato, durante a eleição de 1930. E nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz ele recusou-se indicar a um candidato de mineiro para concorrer ao cargo. E a indicação para presidente ela foi paulista de Getúlio Prestes. E isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente de outras duas oligarquias políticas, Café com Leite. Assim, com os mineiros passaram a conspirar contra o governo. E ali, as oligarquias paraibana e gaúcha optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, Getúlio Vargas. E a disputa eleitoral travada entre Getúlio Prestes e Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, a chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destruir Washington Luiz do poder. E Vargas, porém, havia aceitado a derrota. E essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido ele foi utilizado como pretexto para que o levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. E a revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930. E estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, presidente Washington Luiz ele foi deposto da presidência e uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando estava em curso, ele assumiu a presidência do nosso Brasil. E fases da Era Vargas. Os historiadores eles dividem a Era Vargas em 3 fases: governo provisório, de 1930 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45. Ok? Olga Benária, a mulher que foi deportada por Vargas na Alemanha nazista também. Governo provisório. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o nosso Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou quando foi possivelmente a realização da Constituinte. Desculpa, viu, gente? E nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização de poder e assim desenvolveu o Congresso Nacional. Por exemplo, a demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. E o movimento ele foi um fracasso, e após a derrota de Getúlio Vargas, atendeu às demandas dos paulistas, nomeando para o Estado um interventor, um governador, civil e nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição de 1933.
compor a constituinte dessa Constituição foi promulgada a Constituição de 1934. E a nova Constituição ela foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como um sufrágio universal feminino, confirmado que já havia sido estipulado pelo Código Eleitoral de 1932. E junto da promulgação da nova Constituição, Vargas ele foi reeleito indiretamente para ser o presidente brasileiro de 1934 a 1938. E após o Ísio, um novo presidente deveria ser eleito. E nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 que abalava o Brasil. E para isso, agiu comprando milhares de sacas de café, incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. E nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho de 1930 e começou a investir diretamente na atuação dos sindicatos. O governo constitucional de 1947, na fase em que o governo de Vargas, em teoria, estender-se até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas inclusive caminhava para a radicalização. Assim, surgiram grupos que expressavam sua radicalização do nosso país. A ação integralista brasileiro, o grupo extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo ele possuiu inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas, e tinha como líder Plínio Salgado. E a Aliança Libertadora Nacional, ANL, grupo orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista fascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do Brasil, o poder do país pela via revolucionária. E o grande líder desse grupo, foi Luiz Carlos Prestes. A ANL, inclusive, ela foi responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. E esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas foi um fracasso completo. Após a intentora comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, em que resultou no Estado Novo. E essa fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe e cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto uma divulgação de um documento falso, conhecido como Plano Cohen. E esse documento falava sobre a conspiração comunista que estava em curso no país. Então, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa revolução da Era Vargas, tá bom? Só para concluir também, o Estado Novo de 1937 a 45, ele foi uma fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por cerca de 8 anos. E nesse período, Vargas ele reforçou o seu poder, ele reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi um período de intensa propaganda política e um movimento em que Vargas ele estabeleceu sua política de aproximação das massas. E no campo político, Vargas ele governou a partir de decretos, leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do legislativo, pois já possuía força de lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido
e assim o Congresso e as assembleias estaduais, câmaras municipais foram fechadas e todos os partidos políticos eles foram fechados também e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou no cargo de Departamento de Imprensa de Propaganda, a chamada DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias aos do governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo foi criado um jornal diário na rádio chamada A Hora do Brasil. E durante esse período de tempo se destacou-se a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo de 1940 e consolidação das leis de trabalho na CLT em 1943. E os sindicatos eles passaram para o controle do Estado. E a participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado novo perante a sociedade. E assim as demandas por novas eleições começaram a acontecer e o pressionado Vargas decretou-se para o fim de 1945 a realização das eleições presidenciais. Em outubro desse mesmo ano, foi deposto do poder pelos militares. Então, galerinha, é isso. Meu muito obrigado.